Bom, pessoal, já estamos chegando ao final aí da parte, vamos falar assim, que é a parte um pouco mais chata, né? Que é aprender os recursos do grid, tá? Tá faltando acho que um ou dois vídeos só para terminar e logo depois a gente vai criar um site do zero, tá? Site do zero mesmo utilizando o recurso do grid, na prática. Bom, pessoal, então a gente vai falar hoje do grid área, tá? Então o grid área não é o grid template área, que também a gente já estudou, é o grid área. E o grid área a gente vai trabalhar assim. Primeiro a gente vai tratar da linha, no caso aqui do rol, tá? Primeiro da linha do rol aqui, ó. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Então, se eu quiser, por exemplo, que o meu item 1 vá da terceira linha adiante, por exemplo, ele vai vir aqui um tal set, ó, porque é primeira, segunda, terceira, né? Então eu posso colocar aqui um grid área e colocar aqui na linha 3. Ele vai para a linha 3. Se eu quero que ele vá para a linha 4, ele vai para a última. Se eu quero que ele vá para a linha 2, ele vai para a linha 2. Certo? Como você está vendo aqui. Então eu vou colocar na linha 3. Ele foi para a linha 3. Então primeiro eu começo com a linha, depois eu vou para a coluna. Agora eu posso fazer o mesmo com a coluna, por exemplo, tá? Eu posso pegar, no caso aqui, ó, e falar que eu quero que ele vá, por exemplo, para a segunda linha. Então ele vai vir onde está o 3, o 6 ou o 8 aqui, ó, tá? Então agora o próximo, eu coloco o quê? Um traço e eu coloco 2, por exemplo. Então ele veio para cá. Ok? Se eu colocar, por exemplo, que eu quero que ele vá para a segunda linha, por exemplo, aqui, para a terceira linha. Então ele vai vir para cá, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o 3, ele veio para lá. Vou voltar para o 2, ele voltou para cá. Então é assim que funciona, tá? Aqui eu posso colocar 2 também. 2, então ele veio para cá, ó. Primeira, segunda, que é o primeiro a gente trata do rol, e depois a coluna, primeira, segunda. Ele vai daqui para lá, certo? Então, qual que é o próximo? Se eu der mais um traço aqui, colocar mais um número aqui, mais uma posição, agora ele vai voltar a tratar da linha. Só que ele não vai, no caso do rol, ele não vai, no caso agora, reescrever por cima do primeiro aqui, que eu falei, né? 1, 2. Não. Ele vai expandir as linhas, no caso aqui. Se eu falar assim, ó, expande, nesse caso, até o final, ó, eu venho primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, eu venho aqui e coloco 5, ele vai expandir até o final, tá vendo? Se eu quiser que expanda até o quarto, então, ele expande até o quarto, ó. É assim que funciona, tá? Então, se eu der um traço aqui de novo e eu colocar mais uma posição, agora ele vai voltar a tratar das colunas. E ele também não vai reescrever a primeira posição que você colocou de coluna, que é essa aqui, né? Você colocou aqui da primeira, segunda, então ele veio da segunda coluna adiante. Mas ele vai fazer o que? Ele vai expandir coluna também, tá? Então, ó, se eu quiser que ele vá até o final, por exemplo, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, vou colocar 4 aqui também. Ele vai até o final. Então, é assim que ele vai funcionar, tá? É dessa forma. Primeiro, ele começa tratando das linhas, no caso do rol. Aí, depois, ele vai para as linhas da coluna. Depois, ele vai para o span, no caso aqui, da linha, né? Do rol ali. E depois, ele vai para o span da coluna. Dessa forma, você consegue posicionar os seus objetos utilizando o grid área. O grid área, ele é, na verdade, um atalho, né? Lembra quando a gente estudou o grid roll end, no caso, é o grid roll start, onde você quer que comece e onde você quer que termine o seu roll, um grid roll end, a gente fez isso. E também o grid column start e grid column end. Então ele é um atalho para isso, ok? Então é assim que ele funciona, tá bom? Espero que você tenha aprendido, que você tenha compreendido como é que funciona. E até o próximo vídeo.